Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Guilherme, sou graduado em Engenharia Elétrica e especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho. E hoje darei procedimento à matéria de aterramento elétrico. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para que quando surgir alguma dúvida, anotarem e depois possam postar no fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas em cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos, nas atividades e na sala virtual. Mas também é muito importante que vocês estudem em casa. Vamos começar? Iniciaremos a nossa aula de hoje falando sobre dispositivos residuais, os famosos DRs. Vocês conhecem? Os dispositivos diferenciais residuais é um interruptor automático que desliga correntes elétricas de pequena intensidade, da ordem de centésimos de amperes, que um disjuntor comum não consegue detectar, mas que podem ser fatais se percorrerem o corpo humano. Um dispositivo diferencial residual detecta fugas de corrente. Quando ocorre vazamento de energia dos condutores, desarmando o disjuntor onde está ocorrendo o problema, evitando que uma pessoa possa levar um choque. Um dispositivo DR, diferencial residual, protege as pessoas e os animais contra efeitos do choque elétrico por contato direto ou indireto, causados por fugas de corrente. Ao detectar uma fuga de corrente na instalação, o dispositivo DR desliga o circuito imediatamente. Há dois tipos de contatos. Nós temos o contato direto, onde a pessoa toca um condutor eletricamente carregado, que está funcionando normalmente. E o contato indireto, onde a pessoa toca algo que normalmente não conduz eletricidade, mas que se transformou em um condutor acidentalmente. Por exemplo, devido a uma falha no isolamento. Ou então a gente tem o chuveiro. No seu chuveiro, o registro que abre a água do chuveiro não era para estar conduzindo eletricidade, mas devido a uma falha no isolamento, a uma indução que teve na tubulação, na tubulação de água, se for metálica, ou até mesmo no registro, ele está tendo uma presença de uma corrente elétrica ali. Quando você toca, você acaba tomando um choque. Ali foi um contato indireto, porque ali não era para ter eletricidade. Quando eu pego em um condutor que era para ter eletricidade, por exemplo, se eu pego em uma tomada, na tomada é para ter eletricidade. Aí é um contato direto. Então, contato indireto é quando eu tomo um choque em algo que não era para estar energizado. Normalmente ele não fica energizado. Dessa forma, um completo e eficaz sistema de aterramento deve conter um fio terra e um dispositivo DR, quando o uso do dispositivo diferencial residual é obrigatório. O uso do dispositivo diferencial residual é obrigatório de acordo com o item 5.1.3.2.2 da norma NBR 5410, o dispositivo é obrigatório desde 1997 no seguinte caso: em circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em locais que contenham chuveiro ou banheira, ou no caso, áreas molhadas. Em circuitos que alimentam tomadas situadas em áreas externas à edificação. Em circuitos que alimentam tomadas situadas em áreas internas que possam vir a alimentar equipamentos nas áreas externas. E em circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em cozinhas, copas, lavanderias, áreas de serviços, garagens e demais dependências internas, normalmente molhadas ou sujeitas a lavagens.
Observações importantes. A exigência de proteção adicional por dispositivo DR é de alta sensibilidade e se aplica às tomadas de corrente nominal de até 32 amperes. Quanto ao item 4, admite-se a exclusão dos pontos que alimentem aparelhos de iluminação posicionados a pelo menos 2,5 metros do chão. Dispositivos DR podem ser utilizados por ponto, por circuito ou por grupo de circuitos. A NBR 5410 do ano de 2097, norma da AMNT sobre instalações elétricas de baixa tensão, precede a separação dos circuitos de iluminação e tomadas em todos os tipos de edificação e aplicação independente do local, quarto, sala e etc. E essa norma ela já foi atualizada em 2009, nós tivemos a última atualização dela em 2009 e se manteve. Então, a questão da exigência do dispositivo residual vem desde 97, da 5410 de 97, mas já teve atualizações dessa norma em 2009 e se mantém essa exigência do disjuntor ODR. Por que existem essas exigências? Há dois motivos básicos de se existir essa exigência. O primeiro motivo é o circuito não deve ser afetado pela falha de outro. Não é permitido que, por ocasião de um defeito em um circuito, toda uma área fique desprovida de alimentação elétrica. O segundo é que a separação dos circuitos de iluminação e tomada auxilia de modo decisivo na implementação das medidas de proteção adequada contra choques elétricos. Nestes casos, quase sempre é obrigatório a presença de um dispositivo diferencial residual nos circuitos de tomada, o que não acontece com circuitos de iluminação. Ao contrário do que pode parecer, o aumento de custos de uma instalação é quase insignificante quando se separam os circuitos de iluminação e de tomada. Além disso, a crescente presença dos aparelhos eletrônicos, computadores, videogames, DVDs, reatores eletrônicos, entre outros dispositivos, nas instalações provoca um aumento da presença de harmônicos nos circuitos, perturbando assim o funcionamento geral da instalação. Uma das recomendações básicas quando se trata de reduzir a interferência provocada pelas harmônicas é separar as cargas perturbadoras em circuitos independentes dos demais. A NBR 5410 exige ainda que a seção mínima dos circuitos de iluminação seja de 1,5 milímetro e as do circuito de força, que inclui as tomadas, de 2,5 milímetros. Portanto, a exigência da norma de separar os circuitos de iluminação e de força tem forte justificativa técnica, seja no que diz respeito ao funcionamento adequado das instalações, à segurança das pessoas ou à quantidade de energia no local. Para escolher um dispositivo diferencial residual correto, é preciso que a corrente nominal, o IN, do dispositivo DR, seja maior ou igual à corrente do disjuntor. Por exemplo, se a corrente nominal do disjuntor for de 40 amperes, a corrente nominal do dispositivo residual também deve ser de 40 amperes. Na figura 1, temos um esquema de instalação do dispositivo diferencial residual em 220 volts, entre fase e fase. Na figura 2, nós temos a instalação do dispositivo diferencial residual em 127 volts. Então aqui, ó, como que ocorre a instalação do disjuntor diferencial? Quando eu tenho 220 volts entre fase, então aqui, ó, eu tenho uma fase e aqui é outra fase. Ela vai entrar no meu disjuntor, que é esse aqui, é meu disjuntor, que o disjuntor vai ser responsável por
sobre tensões, aquecimento no circuito, ele vai desarmar. Agora, fuga provocada vai ser aqui, ó, o meu DR. Esse é o meu DR. Então, tenho que ter sempre um disjuntor antes do DR para ele funcionar. Então, eu entro com as fases nos polos do disjuntor, a saída do disjuntor eu jogo no DR para depois alimentar o circuito. Então, aqui ele vai prever fuga de corrente entre fase e fase. Se tiver uma diferença aqui entre fase e fase, ele vai desarmar o circuito. Já na figura 2, nós vamos analisar uma fuga de corrente entre fase e neutro. Então, passa por um disjuntor monopolar, a fase, e depois vai para o meu DR bipolar. O DR bipolar vai entrar em uma fase e o neutro vem direto aqui, ó. Então, eu pego o neutro e jogo ele num polo do meu DR. A fase continua e vai alimentar o circuito. E o meu neutro sai do polo do DR e vai para o barramento de neutro, para mim conseguir também fazer a alimentação dos circuitos, de cada neutro dos circuitos. Assim eu tenho a ligação entre fase e fase e entre fase e neutro do dispositivo DR. Outra coisa muito importante, quando um disjuntor desliga um circuito ou uma instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes são sinal de sobrecarga. Por isso, nunca troque os disjuntores por outros de corrente mais alta, ou no caso, uma amperagem maior. Nunca posso trocar um disjuntor de 40 por um disjuntor de 63. Como regra, a troca de um disjuntor por outro de corrente mais alta requer antes a troca da fiação, porque o disjuntor é responsável por proteger os cabos. Então, se eu troco o disjuntor, eu tenho que trocar os cabos elétricos por cabos de maior seção, de uma bitola maior. Da mesma forma, nunca desative ou remova o dispositivo DR contra choques elétricos, mesmo que nos casos de desligamento sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e principalmente se as tentativas de religar a chave não tiverem êxito, isso significa que a instalação elétrica apresenta anomalias internas. A desativação ou remoção do interruptor significa a eliminação da medida de proteção contra choques elétricos e o risco de vida para os usuários da instalação. Falaremos agora sobre equipamentos eletrônicos sensíveis. Bom, a proteção de equipamentos eletrônicos sensíveis de alta tensão começa com a análise dos problemas de compatibilidade eletromagnética. Para que ocorra uma interferência eletromagnética, é necessário 3 elementos que estejam presentes: fonte, acoplamento e equipamento a ser atingido. É o que nós temos aqui na imagem. Então, nós temos uma fonte de energia, o equipamento está aqui, e eu vou ter um acoplamento. O que pega a energia que está aqui na fonte e leva até o meu equipamento. Então, nesse acoplamento aqui, posso ocorrer interferências eletromagnéticas. Portanto, um bom projeto de proteção deve atuar nesses elementos através de minimização ou eliminação dos níveis de emissão da fonte de perturbação e de interrupção do meio de acoplamento e proteção do equipamento. A redução ou eliminação da fonte de perturbação pode ser um pouco complicada, pois os fenômenos causadores, como, por exemplo, a descarga atmosférica, que vamos falar a seguir, são aleatórios e de difícil previsão. Você não prevê quando vai ter uma descarga atmosférica, quando vai cair um raio próximo da sua instalação. Mas para que vocês aprendam e entendam sobre a proteção de equipamentos eletronicamente sensíveis contra descargas atmosféricas, usaremos como base a NBR 5419, que foi atualizada em 2015. Para evitar danos aos sistemas eletrônicos,
pode-se adotar um sistema de proteção integrado, que pode incluir aterramento correto, blindagem eletromagnética, condutores, segregadores e blindadores, a implantação do SPDA. O aterramento é essencial para a segurança e o desempenho satisfatório dos equipamentos eletrônicos sensíveis. Vamos relembrar algumas de suas funções. Então, o aterramento ele fornece um plano de referência sem perturbações para os equipamentos eletrônicos sensíveis, que é fundamental para o perfeito funcionamento dos mesmos. Estabilizar a tensão durante transitórios no sistema elétrico, ocasionado por descargas atmosféricas, por exemplo, de tal forma que não aparecerão sobretensões que possibilitem a ruptura da isolação dos equipamentos eletrônicos sensíveis durante esses transitórios. Ele também possibilita o escoamento pelo condutor de aterramento da corrente devido à falha de isolação dos equipamentos eletrônicos, protegendo o operador, no caso assim, garantindo a segurança pessoal. Nós também já vimos os principais tipos de aterramentos encontrados nos sistemas elétricos. Porém, agora, vamos dar ênfase ao equipamento eletrônico sensível. A malha de aterramento de força caracteriza-se pelo uso de condutores horizontais enterrados e interligados com a utilização de artes verticais. Artes são eletrodos verticais, formando uma espécie de rede, chamada malha de aterramento. Essa malha é usada em subestações e é projetada para funcionar em baixas frequências, ou seja, até 60 Hz. Tem as funções de equalizar os potenciais dos aterramentos de equipamentos eletromecânicos dos pátios da subestação, como transformadores, disjuntores. Também tem a questão de garantir a segurança pessoal, bem como obter baixa impedância de retorno para curtos-circuitos, fase terra, que é uma condição necessária para a operação da proteção de forma segura. A diferença de potencial tolerável entre os equipamentos eletromecânicos de força, definida pelas condições de segurança pessoal, é da ordem de 50 volts. Devido a esse fato, a malha de aterramento de força não é adequada para aterramento dos equipamentos eletrônicos sensíveis, pois a diferença de potencial tolerável por esses equipamentos é da ordem de centésimos de volts. Outro motivo para não se usar essa malha de força para o aterramento de equipamentos eletrônicos sensíveis é que, em regime normal, as mesmas costumam ser percorridas por correntes de várias origens, denominadas espúrias, provocadas por correntes de circulação de nêutron, induções eletromagnéticas diversas, entre outros efeitos. Essas correntes geram valores de sobretensões elevados se comparados com a suportabilidade da isolação de equipamentos eletrônicos sensíveis. Em regime transitório, no caso uma descarga atmosférica, as correntes podem ser extremamente elevadas, o que provoca um problema ainda maior. Temos também a malha de aterramento isolada, que, como o próprio nome diz, ela é eletricamente isolada da malha de aterramento de força. A sua eficiência é proporcional ao nível desse isolamento. A sua concepção exige que todas as carcaças, no caso os invólucros metálicos das máquinas, e as barras de terras dos equipamentos eletronicamente sensíveis, sejam isoladas da carcaça do painel ou da estrutura de suporte dos mesmos e ligadas através de cabos isolados em um sistema de eletrodos de aterramento, no caso a malha de terra independente. O painel metálico de suporte dos equipamentos deve ser ligado à malha de aterramento de força, já que, em geral, existe uma alimentação de potência para o mesmo.
Essa configuração apresenta algumas dificuldades, como, por exemplo, o aterramento da carcaça ou invólucro metálico do painel de suporte dos equipamentos. Não é equalizado com o aterramento dos equipamentos eletronicamente sensíveis. Na eventualidade de uma descarga atmosférica na malha de aterramento de força, surge uma diferença de potencial entre as duas malhas e, portanto, entre as partes metálicas e a elas conectadas. Existe o risco de uma pessoa seja submetida a uma diferença de potencial, caso ela toque com a mão no equipamento, que está aterrado na malha de aterramento isolado, e esteja com seus pés sobre a malha de aterramento de força. Então, é um risco que a gente vai correr caso você utilize essa malha de isolação. Outra dificuldade e problema é que o projeto de uma malha de aterramento isolado da malha de aterramento de força é uma tarefa difícil de ser executada, pois o solo, mesmo o de elevada resistividade, é condutor. Assim, existe um acoplamento resistivo para baixas frequências, acrescido de um acoplamento capacitivo para altas frequências, entre as duas malhas consideradas isoladas. Este acoplamento reduz drasticamente a eficiência da malha isolada, principalmente durante transitórios de alta frequência, que são provocados por descargas atmosféricas, que são exatamente os de maior perigo para os equipamentos eletronicamente sensíveis. O aterramento de um único ponto prevê um único ponto de conexão junto à malha de aterramento de força. Pode ser usado uma barra de aterramento onde os terras dos equipamentos eletronicamente sensíveis instalados em uma determinada área serão ligados. Dessa barra parte um único condutor com destino à malha de aterramento. As principais características do aterramento no ponto único são: os equipamentos eletrônicos continuam isolados do painel de subestação. Suas barras de terra, também isoladas, são ligadas através de condutores isolados e uma barra de terra geral comumente situada no quadro de distribuição de força dos equipamentos. Esta barra também é isolada do quadro de distribuição, mas é conectada através de um cabo isolado a um único ponto da malha de aterramento de força. Portanto, equalizar-se o aterramento do ponto único com a malha de força através dessa conexão. As carcaças dos painéis de subestação são ligadas à malha de aterramento de força da forma convencional, isto é, de forma a permitir o retorno de correntes de curto-circuito originados pelas falhas na isolação da alimentação de força dos equipamentos eletrônicos sensíveis. Porém, o aterramento de ponto único possui algumas desvantagens, dentre elas a incapacidade dos condutores de aterramento, que geralmente são longos devido a questões construtivas de equalizar as barras de terra nos casos em que são percorridos por correntes de frequência elevada. Outro inconveniente é o acoplamento capacitivo entre terra do equipamento eletrônico sensível e a carcaça do painel da subestação, já que são localmente isolados. Este acoplamento pode formar loops para altas frequências, resultando em correntes circulantes que produzem ruídos, alterando o potencial da barra de referência. Essas desvantagens podem ser reduzidas caso os cabos de aterramento sejam curtos, como no caso de se aterrar um ou poucos equipamentos eletronicamente sensíveis, situados próximos do quadro de distribuição. A malha de aterramento de sinal
tem como objetivo de minimizar as desvantagens apresentadas pelos outros tipos de aterramento, que acabamos de falar. No que concerne à incapacidade desses sistemas de equalizar as barras de terra dos diversos equipamentos eletronicamente sensíveis para fenômenos transitórios de alta frequência. Essa malha pode ser construída por meio de uma grade de condutores espaçados entre si, com a distância de, por exemplo, 60 centímetros, e interconectados nos seus cruzamentos. Essa configuração cria um grande número de circuitos paralelos de baixa impedância, que funcionam praticamente como curtos-circuitos para frequências de até 30 MHz. Todos os sistemas de alimentação com corrente alternada, CA, ou com corrente contínua, CC, devem ser aterrados para segurança pessoal e proteção dos equipamentos. Adicionalmente ao aterramento para segurança, os equipamentos eletronicamente sensíveis devem ser aterrados para minimizar os possíveis ruídos que possam surgir no sistema. Isso pode ser feito através do uso da malha de aterramento de referência de sinal. Essa malha de aterramento visa estabelecer um plano de terra equipotencial que sirva como referência e garantia de um caminho de baixa impedância entre pontos de um sistema eletrônico composto por um conjunto de equipamentos situados em uma determinada área. O aterramento de segurança e o aterramento de referência de sinal devem ser integrados a fim de atender os requisitos de segurança e de compatibilidade eletromagnética. Para a implantação da malha de aterramento de referência de um sinal na casa de um cômodo ou de uma subestação, deverá ser construída uma malha de aterramento por meio de condutores de cobre espaçados com distâncias máximas entre os mesmos de uns 60 centímetros. Tais condutores devem possuir área de seção transversal mínima de 6 milímetros quadrados e no máximo de 25 milímetros quadrados. Se a área onde os equipamentos eletronicamente sensíveis estiverem instalados não for muito extensa, a malha de aterramento de referência de sinal poderá ser feita por meio de um plano de terra feito com chapas de cobre ou uma barra de referência, onde todos os equipamentos eletrônicos serão ligados. Todas as massas metálicas dentro da instalação da casa do cômodo, inclusive canaletas, bandejas de cabos de energia, de comunicação e sinais, devem ser interligadas à malha de aterramento de referência de sinal. A malha de aterramento de referência de sinal deverá ser ligada à malha de aterramento de força da subestação por meio de um ou mais ligações, desde que o comprimento dessas ligações não seja superior a 10 metros. O mesmo vale para o caso de utilização da barra de referência. Porém, apenas um ponto de ligação entre a barra e a malha de força será suficiente. As salas onde estão instalados equipamentos eletrônicos sensíveis podem utilizar o piso como malha de referência de sinal. Para isso, recomenda-se que o piso dessas salas sejam dotados de uma rede densa de condutores interligadas à malha de aterramento de força da subestação. Havendo a necessidade de garantir a referência comum entre dois sistemas relativamente distantes, máximo de 20 metros, pode-se interligar suas malhas de referência via fita de cobre de baixa impedância, como por exemplo uma cordoalha chata de cobre de espessura mínima de 0,5 milímetros e largura mínima de 1,5 milímetros, pois a mesma apresenta uma baixa impedância para altas frequências.
Caso exista um SPDA no prédio da casa, de comando, recomenda-se que a construção de um anel contornando todo o perímetro desse prédio, onde serão interligados de forma simétrica as descidas dos cabos do SPDA. O anel deve ser de cobre e ligado à malha de aterramento da subestação nos pontos onde existem as descidas dos cabos do SPDA. Além disso, esse anel deve ser subterrâneo e instalado acima da malha de aterramento da subestação. O aterramento dos para-raios de uma torre de telecomunicações pode ser feito com a conexão do mesmo diretamente na treliça metálica da torre, ao invés de utilizar um condutor de descida. Os equipamentos eletrônicos atuam de alguma forma como receptores ou transmissores de interferências eletromagnéticas, o que faz com que sejam necessário considerar o ambiente eletromagnético onde esses equipamentos estarão instalados. Sendo assim, existe a necessidade de conter os níveis de interferência dentro dos limites aceitáveis, e isso pode ser feito através da blindagem eletromagnética. Uma blindagem eletromagnética pode ser definida como qualquer barreira que reduza o nível de um campo eletromagnético que incide sobre uma instalação e seus componentes. Entende-se ainda por blindagem uma barreira interposta entre uma fonte emissora de ondas eletromagnéticas e um equipamento que se quer imunizar contra interferências, que as mesmas possam causar prejuízo no desempenho de tal equipamento. A capacidade da blindagem reduzir, ou no caso atenuar o campo eletromagnético, é referida como sendo a eficiência da blindagem. E essa eficiência depende do tipo particular de campo eletromagnético emitido do tipo de material selecionado para a blindagem. Genericamente, as características de um campo eletromagnético são determinadas pela sua fonte, pelo meio de propagação e pela distância da fonte até onde está situado o equipamento, ou, no caso, o componente susceptível. Em um ponto próximo ao local de geração do campo eletromagnético, as propriedades desses são determinadas principalmente pelas características da fonte. Em um ponto distante da fonte perturbadora, as características do campo são determinadas pelo meio de propagação. A questão do meio de propagação. Os cabos existem dentro de uma subestação também merecem atenção especial em um projeto de proteção de equipamentos eletrônicos sensíveis, pois são um dos principais meios de propagação de surtos provocados por uma descarga atmosférica entre o ponto de incidência e os equipamentos a serem protegidos. No que se refere ao cabeamento, existente nos pátios de uma subestação, a proteção contra descargas atmosféricas e seus efeitos representa uma grande dificuldade a ser ultrapassada. Essa proteção deve evitar que a energia associada a uma descarga atmosférica possa ser transferida para um equipamento eletrônico sensível, reduzindo as sobretensões e as sobrecorrentes resultantes a um nível inferior à suportabilidade desses equipamentos e dos cabos interligados aos mesmos. Quando há o cabeamento existente dentro de uma casa de comando, uma dificuldade a ser enfrentada é lidar com as correntes de modo comum, que surgem devido a diferenças de potenciais entre qualquer um dos dois condutores de um par e o terra. Esse fluxo de corrente não é tão fácil de ser identificado, já que depende de algumas variáveis, como frequência, a disposição física dos painéis e equipamentos instalados no interior da casa de comando. Para o controle do acoplamento de correntes de modo comum, é bastante conveniente o roteamento de cabos de energia e de sinal.
Para reduzir a intensidade dos surtos que chegam aos equipamentos eletrônicos sensíveis, pode ser usado um dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias, os DPST, ou também chamados de DPS. Os dispositivos de proteções contra sobretensões transitórias têm como função garantir o nível das sobretensões ou sobrecorrentes provocadas pela incidência de uma descarga atmosférica, tanto nas subestações quanto nas suas proximidades, que possam ser conduzidas até o equipamento eletrônico sensível instalados nessa subestação, seja menor que o nível de suportabilidade desse equipamento. A condução dessas sobretensões ou sobrecorrentes pode ser dado por meio de cabos de energia, controle, comando ou cabos de proteção, linhas telefônicas e cabos de antenas do pátio, da subestação ou do prédio ou de qualquer edifício. O dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias deve ser instalado o mais próximo possível dos equipamentos a ser protegido. No caso, vocês vão encontrar muito no mercado sendo chamado apenas de DPS, dispositivo de proteção contra sobretensões. Bom, com isso, encerramos os assuntos da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido o máximo possível. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar do fórum e postar suas dúvidas. E não esqueçam dos estudos em casa. Por enquanto é só e até a próxima aula.